para todos os públicos. Olá, sejam bem-vindos à nossa quinta aula de Geografia do 8º ano, que tem como tema hoje População Mundial, Dispersão dos Grupos Humanos pelo Mundo e Migrações Atuais. E eu sou o professor especialista Diogo Rogério Martins Ferreira. Venham comigo! Mais uma vez eu trago aqui o nosso livro didático para a gente visualizar e refletir sobre a importância dos estudos nesse período que nós estamos vivendo. Pessoal, eu sei que vocês estão cansados, assim, tão estressados, a gente perdeu um pouco daquele ritmo que a gente tinha anteriormente, a gente tinha um turno para ir para a escola, outro turno de ficar em casa, então a gente passa muito tempo em casa e a gente perde aquele hábito de estar todo dia sentado em um horário se dedicando aos estudos. Mas mais do que nunca, nesse momento, a gente tem que procurar um horário e um local para estudar nosso livro didático, para assistir às aulas, para pegar as atividades com os professores, né? Eu sei, conheço muitos professores, todos se dedicando através das aulas, via WhatsApp, para garantir que vocês não fiquem esse período sem assistência, sem apoio. Então vamos estudar, pessoal, vamos se dedicar. Tá difícil, mas quando a gente enfrenta a dificuldade e a gente supera a dificuldade, a gente se torna pessoas melhores. Muito bem? Pessoal, para começar a falar sobre a nossa aula de hoje, primeiro eu vou falar sobre população mundial, dispersão dos grupos humanos pelo mundo. Para isso, trouxe algumas questões para reflexão. Primeira, qual o continente de origem dos seres humanos? Já pararam para pensar nisso? Será que os seres humanos, os primeiros seres humanos, eles surgiram em um continente específico e se espalharam pelo mundo? Ou eles surgiram ao mesmo tempo em vários continentes pelo mundo? Como que esses seres humanos se dispersaram pelo mundo e chegaram às Américas? Quando a gente fala sobre isso, dispersão dos grupos humanos pelo mundo, nós estamos falando de migração. O que é migração? O que é emigração com E? O que é imigração com I? Quais as características dos processos migratórios no mundo de hoje? Nossa aula é sobre tudo isso e muito mais. Para começar, pessoal, olha, de acordo com a ciência, os primeiros seres humanos, eles surgiram no continente africano. Bem, professor, para aí, professor, quem é que diz isso? Pessoal, só um parênteses. Na escola, nós trabalhamos com um tipo de conhecimento específico. Existem vários tipos de conhecimento, isso a gente estuda em filosofia. Existe o conhecimento religioso, que é o conhecimento da igreja, em que a autoridade do conhecimento religioso é o padre, é o pastor, é o bispo, é o arcebispo. Existe o conhecimento popular, que é o conhecimento da rua. Quem é a autoridade do conhecimento popular? É o povo, com seus dizeres populares, seus ditados populares. E a escola? A escola, pessoal, tem como objetivo divulgar através das disciplinas, o conhecimento científico. E o que é o conhecimento científico? O que é ciência? A ciência é um tipo de conhecimento que só faz uma afirmação se puder provar. É por isso que a gente fala que a ciência trabalha com evidências. E o arqueólogo, que é o cientista que estuda os primeiros seres humanos que surgiram no planeta Terra, né? Existem vários outros também, cientistas. Então eles procuram vestígios desses seres humanos. E os vestígios mais antigos de seres humanos já encontrados no planeta Terra vêm da África. São os vestígios, os restos de seres humanos mais antigos que são datados através de técnicas e métodos específicos. Então foram lá que foram encontrados há 200 mil anos, vestígios de 200 mil anos atrás, de seres humanos no continente africano. E aí eu trouxe essa imagem aqui para frisar, né, a imagem do Lopes, do livro sobre História e Cultura Afro-Brasileira. Vamos para essa imagem? Então, olhem nessa imagem. Essa imagem ela tem uma legenda. Nessa legenda tem o que está pintado de vermelho e o que está pintado de verde. Esse continente que está à sua esquerda, pintado de verde, a parte sul dele pintada de vermelho, é o continente africano. E é nessa área em vermelho que foram encontrados os vestígios mais antigos de seres humanos. Então, se diz, a ciência, né, ela diz que os primeiros seres humanos surgiram na África. A partir da África,
eles foram se espalhando pelo planeta Terra. E aí podem perceber a linha contínua de vermelho. Olhem a linha contínua de vermelho. A linha contínua de vermelho, ela sai pelo norte da África, se espalharam pela Europa por volta de 40 mil anos atrás, depois se espalharam pelo Oriente Médio e pela Ásia, 100 mil anos, 67 mil anos atrás, há 40, 80 mil anos se espalharam pela Oceania, é aquela seta contínua que chega lá na Austrália, e posteriormente a seta contínua vermelha, ela sobe para o norte da Ásia, até chegar às Américas. De acordo com os arqueólogos, né, os cientistas que estudam esse período, eles vão dizer que a América foi um dos últimos momentos que os seres humanos se espalharam, né, migraram, há cerca de 20 mil, 30 mil anos, se espalhando do norte para o sul da América, começando pela América do Norte, chegando até a América do Sul. Então, pessoal, a partir daí nós podemos perceber que os seres humanos, eles surgiram na África, mas eles migraram para o mundo. E aí fica uma pergunta, como eles chegaram na América? Como eles chegaram nas Américas? Existem duas teorias para explicar a chegada desses seres humanos nas Américas, certo? E aí eu trouxe para vocês essa imagem. De acordo com a imagem, uma primeira teoria é que os seres humanos, eles surgiram na África, se espalharam pela Europa, pelo Oriente Médio, pela Ásia, pela Oceania e, posteriormente, olha a seta contínua vermelha ao norte do mapa. Essa seta contínua, ela tenta demonstrar o caminho que eles percorreram saindo da Ásia para o norte da América do Norte. É a seta contínua em vermelho. Essa é uma teoria das mais antigas, de como eles chegaram nas Américas. Hoje, cada vez mais, estudos mais atuais, eles começam a se reforçar uma segunda teoria. A teoria de que os seres humanos, eles se espalharam da Oceania para as Américas através das ilhas, navegando de ilha em ilha, e quem representa isso nesse mapa é a seta pontilhada de vermelho. Diz o seguinte, que eles vieram dessas ilhas, né, pulando de uma ilha para outra, navegando de uma ilha para outra, até chegar aqui na América do Sul e se espalhar pelo conjunto da América do Sul. Essa é a segunda teoria, uma teoria mais moderna, e é uma teoria que vem ganhando cada vez mais ênfase. A gente pode também trabalhar com a hipótese aqui, eu posso sugerir uma hipótese de que todas as duas podem estar corretas, né? Mas isso fica a cargo dos especialistas lá da ciência. Nós podemos trabalhar com essas duas hipóteses, certo, pessoal? Bem, o certo, pessoal, é que migrar faz parte da natureza do ser humano. O ser humano é um ser que migra. E o que é um migrante? O que é um migrante? De acordo com o nosso livro didático, Paula é o sobrenome do autor do nosso livro didático, ele vai dar uma explicação meio simples do que é migrante. Ele vai dizer que o migrante é uma pessoa que vive de forma temporária ou permanente em um lugar diferente daquele onde nasceu. Isso é o Paulo que vai dizer, né? Ele vai dizer o seguinte, ó, migrante é uma pessoa que saiu do Brasil e está vivendo em outro país de forma temporária ou permanente. Migrante é uma pessoa de outro país que vive no Brasil de forma temporária ou permanente. Ele é um migrante. Ok, pessoal? E aí eu trago uma imagem para vocês de pessoas migrando, né? Em cima da linha do trem. Nós sabemos muito bem o que é o trem. Em cima da linha, muitas pessoas migrando. A partir dessa ideia de imigrante, a gente tem que entender duas ideias que estão ligadas diretamente ao conceito de imigrante, que é o emigrante. O que é o emigrante com E? Emigrante com E é aquele que emigra. Ou seja, vai embora de um país para viver em outro. Então, quando um colega nosso, que a gente gosta muito, um amigo, um parente, decide sair do Brasil para ir para outro país, nós dizemos que ele emigrou, ele está saindo do Brasil. Existem alguns países no mundo dos quais emigra muita gente, sai muita gente desses países. E eu trouxe essa tabela aqui para a gente visualizar. Vamos lá para a tabela em vermelho. Essa tabela ela tem duas colunas. A coluna que está à sua esquerda, principais países de imigração. A coluna da direita, total de imigrantes em milhões. Qual é o país que tem a maior imigração do mundo, de onde sai muita gente de lá para vários países do mundo? É a Índia.
seguida do México, Rússia, China, Bangladesh, Síria. São 11 países. E alguém poderia me perguntar, professor, por que sai muita gente desses países? Pessoal, olha, a Índia especificamente, eu posso dizer porque a Índia é um país que tem a segunda maior população do mundo. A Índia tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, mais do que 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Ora, o Brasil tem 212 milhões, de acordo com o IBGE. A Índia tem 1 bilhão e 200 milhões. Ora, é muita gente. Então, lógico, emigra muita gente de lá, sai muita gente de lá. E existem várias causas para as emigrações. Nós vamos estudar isso mais adiante. Agora, vamos entender outro conceito ligado à ideia de migração, que é imigração com I. Imigração quer dizer aquele que imigra, óbvio. Ou seja, que entra num país para viver nele. Um exemplo, os venezuelanos. Quando eles chegam no Brasil, eles são imigrantes com I. Para nós brasileiros que estamos no Brasil, o venezuelano ele é um imigrante com I. Para o venezuelano que vive na Venezuela, o venezuelano que sai da Venezuela é um emigrante com E, porque ele sai da Venezuela. Para a gente, o venezuelano que chega aqui é um imigrante com I. E existem países no mundo que recebem uma grande quantidade de imigrantes durante o ano. Essas informações que eu estou apresentando para vocês são do nosso livro didático, estão fundamentadas em dados da Organização das Nações Unidas de 2017. Um dos países que recebem mais imigrantes no mundo. Está aqui a lista nessa nossa tabela. Aqui na nossa tabela, em azul, né? Tem a coluna da esquerda, que está à sua esquerda, que são os principais países de imigração, e a coluna que está à sua direita, que é total de imigrantes em milhões. Nas linhas, nós temos os países, certo? E quem é o país que mais recebe imigrantes no mundo? Estados Unidos. Só no ano de 2017 recebeu 49,8 milhões de imigrantes. Pessoal, vocês sabem qual é mais ou menos a população dos Estados Unidos? 340 milhões de habitantes. Em um ano, eles receberam 49,8 milhões. É muita gente, pessoal. É claro que os Estados Unidos têm um território enorme, uma das grandes nações em território do mundo, né? Outro país que recebe muitos imigrantes é a Arábia Saudita, Alemanha, Rússia, Reino Unido. Todos esses países dessa lista, pessoal, nem todos são de capitalismo avançado, mas todos garantem boas condições de vida para grande parte da sua população. São conhecidos por isso no mundo. Bem, pessoal, por que eu falei nisso tudo? Por que eu trouxe esse monte de dados? Por que eu fui falar de onde o ser humano surgiu e se espalhou pelo mundo, pessoal? Pessoal, para a gente ter em mente que migrar faz parte da história da humanidade e faz parte do ser humano. O ser humano é um ser que migra. Os fluxos migratórios, eles sempre fizeram parte da história humana. Por exemplo, na antiguidade. Na antiguidade, os hebreus migraram de Canaã para o Egito, do Egito para Canaã. Os egípcios migraram. Os egípcios, eles viviam em planaltos, regiões mais altas em relação ao nível médio dos rios e do mar. E eles migraram muito dos planaltos para as planícies, para próximo dos rios. Os gregos e romanos se formaram por um longo processo de migração de diversos povos que conformaram os gregos e os romanos. No século XVI e XVIII, período da colonização do Brasil, os portugueses estimularam muito a migração, seja ela forçada ou a migração livre. A partir da década de 90, pessoal, de 1990, no século XX, devido às constantes revoluções nos sistemas de transportes, cada vez mais a migração ela vem sendo favorecida, porque cada novo meio de transporte, desenvolvimento tecnológico que aumenta a velocidade dos transportes e diminui os custos dos meios de transporte, as pessoas se sentem mais à vontade e o custo para migrar é menor, não é isso? E isso, pessoal, fez disparar a migração no mundo. Cada vez mais as revoluções nos transportes. Eu trouxe essa tabela do nosso livro didático para frisar o que eu estou dizendo. Vamos para a tabela. Na tabela, como vocês podem perceber, a tabela tem um título. Qual é o título? Evolução dos migrantes internacionais. Toda a tabela é composta por colunas e linhas, certo? Vou voltar para a nossa charada lá das colunas e linhas. O que é que
cai em forma de coluna e corre mais ou menos no sentido da linha. O que é? É a chuva, pessoal. A chuva cai na vertical e corre na horizontal. A chuva cai mais ou menos na forma da coluna e corre mais ou menos no sentido da linha. Não é isso? Pois é. Toda a tabela e gráficos, esse aqui é um gráfico de colunas, tem colunas e linhas. O que está expresso nas linhas desse gráfico? Há os anos, de 1990 até 2017. O que está na coluna desse nosso gráfico, né, de colunas é a quantidade em milhões de imigrantes no mundo. Observem, no ano de 1990, o total de imigrantes em milhões do mundo era de 153 milhões de imigrantes no mundo. No ano de 2005, observem, aumenta muito o número de imigrantes para 191 milhões. E em 2017, o número de imigrantes no mundo aumenta para 258 milhões de imigrantes no mundo. Observem a tabela. As colunas, elas estão aumentando, não estão diminuindo. Por isso que é importante o gráfico, né, a tabela, com as colunas, porque as colunas dão essa nossa ideia se está aumentando ou se está diminuindo. Então, o número de imigrantes está crescendo muito no mundo, pessoal. E alguém poderia se perguntar, professor, mas por que isso está acontecendo? Olha, os fluxos migratórios, eles se intensificaram nesse final do século XX e início do século XXI por vários motivos. Eu vou dar alguns aqui, não vamos esgotar todos. Primeiro, distribuição desigual da riqueza. Pessoal, vocês sabem que existem países no mundo que são ricos, extremamente ricos, e outros países que são pobres, muito pobres. Existem países que são ricos e ricos e muito ricos, e que a distribuição dessa riqueza é mais igual entre a sua população, e existem países que são muito pobres, e além de pobres, a distribuição da riqueza é muito desigual. Os ricos têm muito, e os pobres não têm quase nada. E isso estimula as pessoas a migrar, procurar países em que tenham melhores condições de vida. Outro motivo das migrações são as crises econômicas. Uma crise econômica gera desemprego, falta de perspectiva de vida, fome, miséria e desespero para a população. E a população procura migrar para procurar melhores condições de vida, né, pessoal? Todo mundo tem o direito de procurar o melhor para si e para a sua família. A gente pode condenar alguém por estar procurando o melhor para si e para a sua família? Outro motivo para as migrações são as mudanças climáticas. Existe toda uma discussão, né, muito pautada pela Organização das Nações Unidas, que diz que, de acordo com os medidores, né, os indicadores, a temperatura do planeta Terra está aumentando. E quando a temperatura do planeta Terra aumenta, isso causa desequilíbrios climáticos. Áreas ficam extremamente quentes e outras áreas ficam extremamente frias. E isso causa muitos problemas, né, para a população. Outro motivo também das migrações são os chamados eventos climáticos extremos, tufões, tornados, furacões, são eventos climáticos extremos que também forçam migrações. Outro motivo para a migração, conflitos, guerras, perseguição política, busca de melhores condições de vida. São vários os motivos. E aí eu trago para vocês uma imagem. O motivo pode ser diverso, mas a imagem é sempre a mesma. É essa imagem que eu trago aqui para vocês no slide. Olha lá a imagem do slide do migrante. Quem é o migrante? É essa pessoa que está saindo de casa com a mala na mão, não consegue olhar para trás, e aí está caindo uma lágrima dos olhos dele, ele está triste, ele não consegue olhar para trás. E lá atrás dele, está lá a casa dele, simples, com a mulher na janela, acenando para ele, né? E ele está partindo, ele quer melhores condições de vida, ele precisa partir, mas a sombra dele, olha a sombra dele lá na imagem, ele está partindo, ele não olha para trás, mas a sombra dele está agarrada na casa dele, está agarrada no local de origem dele, está agarrado nas suas origens e no lugar que ele considera como seu, o lugar que ele quer voltar, quer poder voltar um dia. Então essa fica essa imagem para a gente refletir sobre o migrante, se colocar um pouco no lugar dele. Pessoal, aqui nós temos que fazer uma diferença entre outras duas ideias em relação ao migrante, que não é a mesma coisa. Uma coisa é o migrante, ele sai por vontade própria. Outra coisa é o refugiado. Pessoal, o que é o refugiado? O nome já diz. Refugiado é quem
busca refúgio. O que é buscar refúgio? Proteção, abrigo. O que é o refugiado? O refugiado são pessoas que estão fora do seu país de origem. Até aí o migrante é a mesma coisa, né? Mas o refugiado é uma pessoa que está fora do seu país de origem devido a fundados temores de perseguição. Ela está fora do país de origem dela porque ela pode provar de que no país dela ela está sendo perseguida. Por quê? Por vários motivos. Por questão de raça, etnia, cor da pele, por questão de religião. A religião dela não é muito bem aceita no país em que ela vive e ela é perseguida por isso. Por questões de nacionalidade, é de uma nação diferente do país de origem dela. Questão de pertencimento a um grupo social, ela é de um grupo no país dela que não aceita muito bem ela e persegue, então ela tem que fugir daquele país. Ou devido a uma grave violação dos direitos civis básicos. O que são os direitos civis básicos? Direitos à saúde, educação, moradia, emprego, renda. Ela está fugindo desse país porque no país dela não garante a saúde, a educação, moradia de qualidade para ela. Não garante os seus direitos básicos, seus direitos civis básicos, que também são chamados de direitos humanos. Então ela está fugindo. O refugiado é quem foge em busca de refúgio. Quando ela chega em um país, ela tem que requerer o asilo. Ela tem que fazer um pedido de asilo. E ela vai fazer esse pedido de asilo para o país e o país vai decidir se ela permanece ou não no país, se vai aceitar ou não o pedido de asilo dela. E aí eu trago para vocês essa imagem aqui de uma manifestação, né? Que as pessoas carregam a bandeira e dizem o seguinte na faixa: existo, com ou sem visto. O visto é o documento que garante a permanência da pessoa em um país. E eles estão dizendo, ó, eu existo, eu estou aqui. Com ou sem visto, eu sou gente, eu sou pessoa humana e eu também preciso ter direitos, meus direitos respeitados, né? E ser bem acolhido. Outro tipo de... outra categoria que é importante a gente dominar é a ideia de deslocados internos. Olha, o migrante é uma coisa, o refugiado é outra e o deslocado interno é outra coisa. Ele é um deslocado interno. Quem é o deslocado interno? É o refugiado dentro do seu próprio país. É aquela pessoa que são deslocadas dentro do seu próprio país por vários motivos, por raça, nacionalidade, por perseguição política. Então, ela é deslocada dentro do seu próprio país. Ele é um refugiado dentro do seu próprio país. Ele não atravessa a fronteira para outro país. Certo? Então esse é o deslocado interno. E aí eu trouxe essa imagem para a gente refletir sobre o deslocado interno. Aí nessa imagem o que a gente vê aqui nessa charge do Duque? Ele diz o seguinte, o rapaz de amarelo, né? De camisa amarelo e gravata preta. Ele diz o seguinte, e aí, você é refugiado da Venezuela ou da Síria? Aí o cara vira para ele, né, com um saco vermelho na costa e diz, não, eu sou refugiado da periferia mesmo. Ou seja, é uma pessoa que migra do seu local de origem, né, para outro, porque não tem condições mínimas de sobrevivência naquele local onde ele reside. Bem, isso foi sobre as migrações. Agora nós vamos finalizar aqui a aula sobre uma outra temática, que é origem e destinos dos migrantes. Agora nós vamos refletir sobre em que regiões do planeta Terra é maior o fluxo migratório. Qual a origem, as condições e as implicações sociais das migrações internacionais? Em relação aos países do Norte e do Sul, qual é o maior fluxo migratório? É do Norte para o Sul, do Sul para o Norte, ou é Norte-Norte, Sul-Sul? Há vantagens no processo migratório? As restrições à migração no mundo de hoje? Há restrições à migração no mundo de hoje? Vamos refletir um pouco sobre isso? Bem, olha, eu quero começar dizendo aqui, pessoal, que a maioria dos fluxos migratórios no planeta Terra ocorre no interior dos países. No interior dos países. Não é entre países. A maior parte da migração no mundo é no interior dos países. Cerca de mais ou menos 740 milhões de imigrantes migram dentro do território do seu próprio país. Isso é até uma questão de lógica, pessoal. Porque, se a pessoa pode migrar de uma região que tem uma cultura próxima da sua, ele não vai migrar para uma região que tem outra cultura, outra religião, outra língua, outros costumes. Ele prefere migrar
para uma região próxima, similar à que ele vive, não é isso? Mas bem, hoje no mundo, a discussão no jornal, ela não está em torno desses imigrantes internos. A maior discussão é em relação aos migrantes internacionais. Em relação à migração internacional, segundo dados do nosso livro didático, de acordo com a Organização das Nações Unidas, no mundo, no ano de 2015, 243 milhões de imigrantes internacionais. Havia no mundo 243 milhões de imigrantes internacionais. Eu trouxe esse outro gráfico. Esse aqui é um gráfico que a gente chama, ele é redondo, ele parece com aquela comida que a gente gosta muito. E por isso que a gente dá o nome dela para esse gráfico. É um gráfico de pizza. Ah, que beleza, eu fico logo imaginando, né? Qual o título desse gráfico? Migrações internacionais no mundo de 2015. Qual a legenda desse gráfico? O que está de azul são os países do norte. Quantos por cento dos migrantes, né, estão nos países do norte? 58% dos migrantes do mundo se encontram nos países do norte. São 140 milhões de pessoas, segundo dados de 2015. E nos países do sul, eles concentram cerca de 42% dos migrantes do mundo, em torno de 103 milhões de pessoas, segundo dados de 2015. Por esse gráfico aqui de pizza, a gente pode tirar uma conclusão. Não há uma diferença muito grande entre a quantidade de imigrantes dos países do norte, países ricos, e os países do sul, poderia dizer países pobres. A diferença é de 58% para 42%. Não é muito grande, certo? Então, qual a conclusão que a gente tira a partir desse gráfico? De que as pessoas procuram migrar tanto para os países do norte quanto para os países do sul, né? Há uma procura muito forte da migração. Agora eu trago para vocês o total de países de emigração e imigração. Eu já apresentei essa tabela anteriormente, mas eu trago ela aqui de novo. Quais são os países que eu posso dizer que emigra muita gente, que sai muita gente? Índia, México, Rússia, China, é a tabela em vermelho, certo? São os 11 países, segundo dados de 2017, em que mais emigram pessoas. Eu posso dar 2 exemplos. Como eu já falei, a Índia tem uma população enorme, então é lógico que ela esteja em primeiro lugar. Outro país aí que aparece também com grande quantidade de imigrantes na tabela vermelha é a Síria. E a imigração foi muito grande devido à guerra na Síria. Uma guerra, não uma guerra civil. O que é uma guerra civil? É quando o povo de um país começa a conflitar entre si mesmo. Uma guerra entre habitantes de um mesmo país, de um povo de um mesmo país. Então a Síria está em guerra civil. E a guerra está causando muita dor, muito sofrimento, e as pessoas estão emigrando muito da Síria. Na tabela da sua direita, de lilás, são os principais países de imigração, ou seja, aqueles países que recebem muitos imigrantes. Geralmente países como os Estados Unidos, Arábia Saudita, Alemanha, Rússia, Reino Unido, países que há uma boa qualidade de vida e são muito procurados por imigrantes, certo? Agora, pessoal, a gente tem que entender que a maior parte dos fluxos migratórios ocorre entre países em desenvolvimento, no sentido sul-sul. Vamos tentar entender melhor isso aqui. A origem dos migrantes, primeiro gráfico de pizza, né, que está à sua esquerda, qual é o título dele? Origem dos migrantes que vivem nos países do norte, em 2015. Nesse gráfico de pizza, apresenta de azul, do gráfico que está à sua esquerda, países do norte, está de azul. 39% dos migrantes que vivem nos países do norte, eles vêm de outros países do norte. É isso que essa primeira gráfico de pizza está mostrando. Olha o título dele. Origem dos migrantes que vivem nos países do norte. Então, dos migrantes que vivem nos países ricos, 39% veio de outros países ricos. 61% veio de países pobres. Então, bem aqui a gente tem que fazer um parêntese. Geralmente a imprensa, alguns meios de comunicação, eles colocam assim, que quem migra para os países ricos é só os pobrezinhos lá dos países pobres. Não, pessoal. Uma grande parte das pessoas que migram para os países ricos vem de outros países ricos. Não é só a população mais desfavorecida que migra para os países ricos. 40%, 39%, 40% vem de outros países ricos. Só 61% é a maioria, claro, né? Mas não é a totalidade, o que é muito diferente, vem dos países pobres. Vamos para o outro gráfico ao lado. O gráfico que está à sua direita.
Qual é o título dele? Origem dos migrantes que vivem nos países do Sul, 2015. Olha, pessoal, dos migrantes que vivem nos países do Sul, nós poderíamos dizer pobres, 13% vêm dos países do Norte. Então, por exemplo, os migrantes que estão no Brasil, 13% vêm dos países do Norte. 87% vêm dos países do Sul. Por esses dois gráficos, qual é a conclusão que a gente tira? Pessoal, grande parte das pessoas que migram de países do Sul, de países pobres ou em desenvolvimento, procuram outros países em desenvolvimento ou países que têm uma cultura mais próxima da sua. Não é a totalidade que procura países desenvolvidos, né? Porque a imprensa às vezes passa a ideia de que a grande maioria, totalidade dos migrantes que vão para os países do Norte são do Sul. Não, pessoal, não é a totalidade. A maior parte realmente migra de um país pobre do Sul para um país em desenvolvimento do Sul. Né? A maior parte dos migrantes do Sul procuram países do Sul. Pessoal, nós podemos encontrar alguma vantagem na migração internacional? Nós, dos países do Sul. Pessoal, olha, o migrante, quando ele sai de um país, de um país para outro, ele procura melhores condições de vida, ele procura trabalho, ele procura emprego. Se ele procura emprego e trabalho, ele vai para trabalhar no outro país, não é verdade? Então ele vai gerar riqueza, porque o trabalho gera riqueza, não é isso? Então ele vai gerar riqueza nesse outro país, e além de gerar riqueza e de receber um salário, quando ele recebe esse salário, ele manda para onde? Ele manda para sua família que ficou no país, de seu país de origem. Então esse imigrante, ele leva a mão de obra, força de trabalho para o país que ele migra e ele manda dinheiro de volta para o país de onde ele saiu. De acordo com os dados do nosso livro, no ano de 2015, os migrantes internacionais enviaram cerca de 441 bilhões de dólares em 2015 para os seus países de origem. E aí, a gente fica refletindo realmente quais as vantagens, desvantagens desse processo migratório. Eu trago a imagem para vocês, bem aqui embaixo, de um mundo multicolorido em que todo mundo pode ter a oportunidade de migrar, e condições para isso. O certo, pessoal, é que hoje, diante desse aumento do fluxo migratório, existem muitas políticas de restrição à migração. Muitas políticas. Muros, cercas, barreiras para conter a migração. De acordo com dados da Organização Internacional para a Migração, em 2015, 5.426 pessoas morreram ou desapareceram tentando cruzar fronteiras de países, migrando de forma ilegal. A migração, ela traz muito sofrimento. Muitas pessoas morrem afogadas, com hipotermia, morre de frio, sufocamento, acidentes de carro, trem, fome e violência. Essas pessoas que migram, elas estão submetidas a muitas dificuldades. E aí eu trago para vocês aqui, para a gente refletir sobre isso, essa imagem aqui desse grande muro. Olha esse muro enorme, patrulhado. Esse muro é a fronteira do México com os Estados Unidos. Um muro enorme, constantemente patrulhado para evitar a entrada de imigrantes nos Estados Unidos. Mas com tudo isso, o número de imigrantes ainda é muito grande. Essa outra imagem aqui, pessoal, ela faz referência à passagem mais perigosa do mundo, a travessia do Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo fica entre a África e a Europa. É considerada a travessia mais perigosa do mundo. De 2014 a 2017, cerca de 14 mil pessoas morreram tentando sair do norte da África para o sul da Europa, para a Itália e os países do sul da Europa. E esse aí é um navio de imigrantes ilegais tentando atravessar do norte da África para a Europa em busca de melhores condições de vida ou por serem refugiados em seus países de origem. Bem, pessoal, para concluir, a mobilidade humana é um direito. Todo mundo tem o direito de migrar. Só que esse direito ele vem sendo restringido a grande parcela da população do mundo. Muitos Estados-nação, em razão da dificuldade de controlar os fluxos migratórios, reforçam a vigilância das fronteiras e criam leis que procuram limitar a entrada das pessoas. É importante, pessoal, que os Estados nacionais que procurem desenvolver formas de dialogar, de propor e implementar políticas públicas multilaterais para sanar o problema. Ou seja, multilaterais no sentido de dialogar,
os vários países no mundo e buscar soluções comuns para resolver, ou no sentido de amenizar esse dilema que vem afetando grande parte da população do mundo. Certo, pessoal? Bem, nós vamos ficando por aqui na nossa aula. Muito obrigado.